Que bênção, meus irmãos. Como é bom a gente poder estar entre família e adorar a Deus com liberdade no Espírito, amém? O Espírito nos dirige nessa atmosfera, porque aonde há o Espírito Santo de Deus, ali há liberdade. E nós estamos na casa do Pai. Nós estamos na casa do Pai. A gente vem no caminho, não é, da nossa série. E hoje o nosso tema específico é quebrantados. Quebrantados. No nosso meio cristão, essa é uma palavra muito comum, não é? Às vezes a gente vai dizer: poxa, esse irmão tem um coração duro, tem que quebrantar o coração. Não é verdade, Rachel? Ou às vezes a gente olha e fala assim: poxa vida, esse irmão está sempre chorando, ele é um cara quebrantado. E de repente ele nem é, só é o chorão. Então no nosso meio cristão é uma forma, um linguajar muito comum você ouvir dizer que alguém é ou não quebrantado. E a gente precisa, não é, olhar para a Bíblia e entender o que de fato Deus nos diz sobre quebrantamento. O que a Bíblia propõe para nós, a palavra de Deus. Quem trouxe aí a Bíblia? Aí o pessoal levanta o celular, né, o iPad. Cuidado para você acabar a bateria. Ai, tá aí, né? Pois bem, a gente sempre fala disso, mas o que a Bíblia diz para nós? E nós vamos começar observando 3 pontos daquilo que não é quebrantamento. Amém? Mas o importante é a gente entender que antes de virarmos na rua do quebrantamento, nós precisamos passar na avenida da humildade. Antes de falar sobre ter ou não ter um coração quebrantado, nós precisamos passar na avenida da humildade. A gente precisa entender o que de fato é humildade e o que não é. Primeiro ponto: humildade não é falsa modéstia. É aquela pessoa que tem orgulho da humildade. Já viu essa? Então, humildade não é falsa modéstia. Humildade não é um imparcial. Humildade não é aquele que quer estar bem com todos. Humildade não é aquele que não se assume ou que não entende o seu lugar. C.S. Lewis diz uma frase para nós, uma expressão: esta é a verdadeira humildade. Não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Então não é você pensar menos de si, é você pensar menos em si. Porque muitas vezes a gente pensa que é o fato de diminuirmos, e não é isso, perdão. Mas pelo contrário, nos assumirmos e não ter dificuldade de pensar no outro, quando às vezes a gente só pensa em si. Um outro ponto é que humildade não é subserviência, ou seja, não é bajulação, adulação, não é aquele que se enfraquece. Isso também não é humildade. Humildade não é pobreza. Para ser humilde não precisa fazer voto de pobreza. Porque muitas vezes a gente fala: essa pessoa é humilde, aí a gente pensa que ela não tem dinheiro, ou a gente está dizendo que ela não tem dinheiro. E humildade não é isso, porque tem muito pobre orgulhoso, tem muito rico humilde. Assim como tem pessoas ricas, orgulhosas, e pessoas também pobres que são humildes. Essa não é a questão. A baliza não é pelo ter ou não ter. Diferente de Shakespeare, não é, que diz ser ou não ser. Eis a questão, essa não é a nossa questão. A questão é quem nós somos e a partir disso a gente caminha. Quando a Bíblia nos orienta sobre humildade, ela traz o primeiro ponto daquilo que é o conceito. O que é humildade? É a virtude de reconhecer as nossas fraquezas, ou seja, a consciência das nossas próprias limitações. Você tem essa consciência? A consciência da sua própria limitação? Na vida de Jesus, em toda a sua trajetória, a gente pode ver a humildade na sua forma de viver, no trato e como ele agia com as pessoas. Em Mateus 11, 29, ele mesmo diz, o próprio Cristo diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. A preocupação de Jesus não foi assim:
aprendam de mim que sei pregar. Aprendam de mim que sei cantar. Aprendam de mim que sei fazer milagres. Mas foi assim, aprendam de mim que sou manso e humilde. Humilde tem a condição de ensinar o que de Deus aprendeu, sem o constrangimento de achar que está sendo subtraído naquilo que ele entrega, e muito menos orgulhoso de achar que é mais do que um ou outro. Pelo contrário, ele sabe o seu lugar, porque quando ele olha para Cristo, ele entende quem Cristo é, ele entende quem que ele é, ele discerne melhor o seu irmão à luz do Evangelho do Cristo em nós. Entendi isso, meus irmãos? Por isso que a gente precisa entender estas questões nos nossos corações. O segundo ponto é a gente entender sobre servir e ser servido, sem constrangimento. Muitos podem se sentir ofendidos em achar que há demérito em servir. Ah, não, eu não vou servir o João. Por quê? Por que eu vou servir o João? Ele que tem que me servir, ué. Não é? Ah, eu não vou servir o Rodrigo. Por quê? Porque há demérito em quem serve. Eu não quero ser o empregado, a gente logo pensa em subserviência, não é? E não é isso. Porque para nós, como cristão, essa é a marca de Cristo em nós, pois Ele mesmo serviu a todos. Da mesma forma que precisamos nos deixar ser servidos. Isso aqui eu tive uma experiência prática na minha vida que foi muito impactante na minha trajetória. Porque eu não tenho dificuldade de servir. Essa não é a minha dificuldade, eu sirvo com alegria. Mas quando eu precisei, e quando eu me entendi numa condição onde eu precisava ser servido, eu tive dificuldades. Eu me lembro que quando eu fiz uma cirurgia, e chegou um momento que eu não dava conta de descer da cama. Doía, o pós-operatório doía. A minha parte abdominal, eu não conseguia ir até o banheiro que era próximo. E aí eu lembro da ocasião que a minha esposa teve que me ajudar a vestir uma bermuda. Eu chorei nesse dia. Porque eu falei, nossa, como que eu não dou conta de vestir uma bermuda? E foi muito constrangedor aquela situação. E aí Deus falou comigo de uma maneira única e muito forte. Porque Ele disse, você não tem dificuldade de servir as pessoas. Se fosse para você colocar a bermuda em alguém, você não teria dificuldade. Mas sabe qual que é a sua dificuldade? Ser servido. Isso também é orgulho. Porque muitas vezes a gente serve, mas quando a gente precisa ser servido, onde que a gente tem que assumir a nossa limitação, aí eu encontrei o meu orgulho aonde eu menos esperava, no dia da minha limitação. Eu achei que conhecia o meu corpo físico, não é? Numa trajetória que a gente tem, que gosta de esporte, etc. E eu achava que conhecendo a força que eu tenho ali, eu estava conhecendo o meu corpo físico. Não, eu passei a conhecer o meu corpo físico no dia da minha limitação, no dia da minha fraqueza. E aí lá em Lucas 22, 26, ele diz, mas vocês não serão assim, ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, aquele que governa como aquele que serve. A marca do cristão é aquele que serve. E você também precisa ter humildade para ser servido. Porque Jesus esteve nesses dois lugares. Amém? E isso nos ensina muito. Está aqui o Jean, ó. Cadê o Jeanzinho? Está ali com o filhote dele. Jiu-jiteiro agora também, está aqui o João, os caras estão tudo aqui, ó. E é interessante que lá no jiu-jitsu ensina a gente a ser humilde. Não é verdade? Por quê? Porque é interessante isso. Há uma filosofia naquilo, não é só força. E o faixa branca, ele é como uma terra fértil. Por quê? Porque ele não tem problema de ser humilhado, porque todo mundo vai finalizar ele. Então tudo que ele aprende é lucro. Tudo que ele aprende é lucro. E ele só tem a crescer, porque ele é uma terra pronta para ser lançado sementes. O difícil é quando a gente começa a pegar uma faixa e a gente começa a achar que às vezes a gente já é alguém, né? E aí às vezes a gente corre o risco de deixar de aprender. Porque para aprender precisa ser humilde. E na vida, todos nós, irmãos, temos que ser faixa branca. Toda faixa na vida de alguém que pratica um esporte, está aqui o Eldinho, faixa preta ou marrom de karatê, né? Faixa preta de karatê. Eu só nunca vi, mas ele disse que é.
A gente acredita no irmão, né? Mas é por quê? Porque cada etapa, cada estação das nossas vidas tem que ser o faixa azul, o faixa roxa, o faixa marrom, ele é sempre o faixa branca da sua nova etapa. Porque ele começou uma etapa e agora ele vai ter que aprender tudo de novo. Aquilo que ele sabia agora parece que já não funciona tão bem. Agora ele vai ter que desenvolver outras habilidades, então ele é o faixa branca daquela estação. E nas nossas vidas é assim também, porque vai mudando as estações e a gente precisa ter humildade para entender que a gente está numa nova fase. É igual lá no game. Você está jogando a primeira fase, você domina, ganha do chefão e começa a outra fase. Fala, nossa, mudou aqui, parece que os hominhos estão mais fortes, estão mais difíceis, agora como é que eu vou conseguir passar? Principalmente a galera que gosta aí do God of War, né? Já zerei, irmãos, várias vezes. Aí, ó. Quem falou eu também? O Pedro? Aí, é verdade. Então, cada nova etapa nas nossas vidas, a gente precisa entender que é um novo começo. É uma nova estação. E a gente tem que ter humildade para aprender as coisas novas. Não é verdade? Por isso que Deus, Ele vai nos ensinando a aprender em todo tempo. Porque é exatamente isso. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, 12. Ou seja, uma pessoa humilde é aquela que sabe, que não sabe tudo. É aquela que tem a consciência de que não é a única que sabe. É aquela que reconhece que outra pessoa pode saber aquilo que ela não sabe. É aquela que sabe que ela e outros saberão muitas coisas juntos. É aquela que entende que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Mário Cortella. Então, é exatamente isso. Humilde é aquele que sabe que não sabe tudo. É aquele que sabe que não é o único que sabe. É aquele que sabe que ele e outro saberão muitas coisas juntos. É aquele que sabe que ele e outro não são os únicos que sabem tudo que precisa ser sabido numa trajetória. Esse é humilde. Esse é humilde. O humilde é tão grande que sabe que é pequeno e por isso cresce. O humilde é tão grande que sabe que é pequeno e por isso cresce. Gente grande de verdade sabe que é pequeno e está sempre em crescimento. Gente muito pequeno que acha que é grande, entende que a única maneira dela crescer é se ela conseguir diminuir a outra pessoa. Então, gente pequena que acha que é grande, a única maneira dela se sentir maior é ela olhando para o outro e tentando diminuí-lo. Isso está longe de humildade. Isso não tem nada a ver com humildade. Na 1 de Pedro, no capítulo 5, versículo 5, diz: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de toda humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. É interessante que o Pedro vem abordando aqui, e essa palavra serve a nós, para a gente entender que nós temos que estar revestidos da roupa de Jesus, que é a roupa da humildade. Quando nós olhamos, e aí o uniforme em alguns momentos serve para identificar algo. Está aqui o Alcino, trabalha no corpo de bombeiro. Quando eu olho ele fardado, eu tenho a identificação que ele é o quê? Do corpo de bombeiro. Quando eu olho para a Priscila, no ofício da sua função, eu vejo que ela trabalha na área da saúde. Quando olhar para nós como cristão, nós temos que estar vestido com as roupas da humildade. Porque você só vai ser identificado como um filho de Deus quando houver no seu caráter a humildade. Porque se não houver, Cristo não faz parte de você. Porque aquele que se julga cristão, mas não é encontrado na sua vida humildade, Jesus está distante de você. Por quê? Porque nós somos identificados no nosso meio pela carga que nós carregamos daquilo que é Cristo em nós. Amém? Agora, atravessada a avenida da humildade, nós vamos entrar na rua do quebrantamento. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmo,
no capítulo de número 51, e a gente vai caminhar por aqui. Salmo 51, no versículo 17. Diz assim para nós: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. E não rejeitarás um coração humilde e um coração arrependido. Davi nos dá um show de consciência nesse salmo. Porque ele expressa uma consciência tão profunda de quem Deus é, e a partir disso ele entende quem ele também é. À medida que ele se aproxima de Deus, ele reconhece a grandeza de Deus e também as suas próprias limitações, a sua própria miséria, as suas deficiências, e como mesmo assim Deus nos amou. Quando ele tem a consciência de quem Deus é e de quem ele é, a única coisa que resta para ele é o quê? Clamar a misericórdia segundo o quê? O amor de Deus. Não segundo os seus atos, não segundo aquilo que ele pode oferecer, não segundo as posses que ele tem, não segundo as vitórias que ele teve no decorrer da sua trajetória, não as suas conquistas, não os seus títulos. Tudo isso se esvai, porque diante da grandeza de Deus, ele se vê como pequeno. E ele fala: Deus, o Senhor é tão grande, tenha misericórdia de mim. Segundo o seu amor. Segundo o amor de Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, segundo a sua natureza. Deus não ama para se tornar amor. Ele é amor na sua natureza, e por isso que Ele ama, independente dos resultados que nós vamos dar. O caráter do César não é capaz de corromper o caráter de Cristo, porque a natureza do Cristo é amor. Então Ele me ama quando eu acerto, me ensinando em amor que eu não tenho razão e por isso eu não devo ser orgulhoso. E me ama quando eu erro, para redimir na minha consciência e saber que a nossa relação não é pautada em acertos e em erros. Um amor que vai além do que podemos fazer, mas um amor que nos alcança mesmo nas nossas fragilidades. Esse é o amor de Deus. O amor que nos ensina, irmãos, e cada dia mais eu estou convicto disso. Que nós só vamos ter uma relação duradoura, seja com o seu cônjuge, com os seus filhos, com seus amigos, com qualquer pessoa que seja, se houver amor. Se houver amor. Se eu adotar em amor. Porque senão nós não vamos conseguir há momentos, porque, irmãos, tem uma coisa certa, é que nós vamos errar uns com os outros. Eu erro com a minha esposa, que é a pessoa que é mais próxima de mim. Não tenha esperança que eu não vá errar com você. E se a gente não tiver nos nossos corações o amor de Deus uns pelos outros, nós não vamos conseguir caminhar ou ter uma trajetória juntos. Porque só o amor é capaz de sustentar toda e qualquer relação. Quando o salmista começa a dizer isso, a mente dele é iluminada. Quando ele depara com o amor, com a compaixão e a misericórdia de Deus, ele é o quê? Totalmente constrangido em amor, porque mesmo assim Deus aceita ele na graça. Deus aceita ele na graça. Deus não coloca uma condição para aceitar o homem, mas Ele ama em todo o tempo. E é interessante isso, porque a gente não tem limites, às vezes, para falar que nós amamos a Deus e coisas que nós podemos fazer para Deus, não é verdade? Se eu chegar para você e dizer assim: o que é que você pode entregar para Deus? Você fala: entrego tudo. Não é verdade? Entrego tudo a Deus. Tudo te entregarei. Tudo te entregarei. E às vezes essa é a nossa expressão com Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, meus irmãos. Deus não precisa de nada seu. Sabe quem precisa? Seu irmão.
Então você quer entregar tudo a Deus? Entrega tudo ao seu irmão. Porque às vezes eu vou lá e falo, Deus, vou te entregar tudo. E aí Deus fala assim, eu já fiz tudo que é necessário por você. Já entreguei a minha vida por você, já te libertei dos seus pecados. Agora é o seguinte, vamos lá na tarefinha de João. E nisto conhecemos o amor, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida por quem? Você não tem que entregar a sua vida para Deus. Deus entregou a vida dele em favor de você. Agora, uma vez que você foi iluminado por esse entendimento, você vai entregar a sua vida a Deus, doando ela ao seu irmão. Porque quem precisa de vida é a sua esposa, é os seus filhos, é os seus amigos. Esse sim precisa da vida de Jesus em você. E é isso que vai fazer a diferença. Porque senão nós vamos nos tornar simplesmente bons crentes, que dizemos que entregamos algumas coisas para Deus, mas temos dificuldade de entregar para o nosso irmão. Como que eu digo que amo a Deus que eu não vejo? E o meu irmão a quem eu vejo eu não consigo amar. Se essa é a minha forma de dizer que tenho fé, logo Deus não está em mim. E eu só consigo se eu tiver um coração quebrantado. Porque todo dia, gotículas dos nossos sentimentos são despejadas no nosso coração, de forma que os nossos corações vão se tornando corações endurecidos. E aí nós precisamos da porção diária do poder de Deus para quebrantar os nossos corações. Para que tenhamos um coração diante do nosso Senhor. Quando nós reconhecemos isso em nós, quando nós alcançamos esse entendimento, nós somos o quê? Quebrados por o amor de Deus. Nós não somos quebrados porque Deus nos deu uma paulada. Porque Deus veio com uma marreta e nos quebrou. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Não existe nada mais letal do que o amor de Deus. Não existe nada mais letal do que o amor de Deus. Nada. Porque Ele nos constrange. Porque a gente sabe que não merece. E mesmo assim Ele vai lá e nos ama. E mesmo assim Ele vai lá e nos aceita. Não existe nada mais letal do que o amor de Deus. E o amor de Deus é tão letal que vence até a nossa maior fortaleza, que é o nosso ego. Hoje mais cedo eu estava dizendo aqui de uma música que quase ninguém conhece. Aqui eu acho que o único que vai conhecer aqui é o Eldinho e a Graça, né? Que é aquela música assim, ó. Glória, glória, aleluia. Glórias, glórias, aleluia. Glórias, glórias, aleluia. Vencendo vem Jesus. Irmão, sabe quem que Jesus quer vencer? Eu e você. Quando nós cantamos Vencendo vem Jesus, Jesus está vencendo a gente. Entende isso? Porque quando Ele fala que Ele levou o cativo do cativeiro, quando Ele fala, e é importante a gente entender isso. Porque quando os reis ganhavam de outra nação, o que eles faziam? Eles traziam os despojos, eles traziam alguns escravos, e andavam com aqueles escravos entre as ruas, desfilando, e todo mundo estava vendo os despojos da guerra, né, as conquistas, porque eles estavam ali conquistando reis, escravos agora para o reino. E quando Jesus vai lá e traz a gente, Ele está dizendo assim, eu venci a morte. Eu venci, e agora todos eles são meus. Por isso que o apóstolo Paulo dizia que eu sou o quê? Prisioneiro de Cristo. Então, Jesus nos vence. Ele nos vence não com a arma, com a .50, não com um revólver, não com um tiro, não com um machado, não com um canhão, não com naves lançando bombas.
não com coisas que vão nos destruir humanamente dizendo, mas Ele nos vence em amor, porque Ele nos dá vida quando nós merecíamos morte, porque Ele foi capaz de amar até os seus inimigos. Entendi isso, irmãos? Quando Ele diz lá assim, amem os seus inimigos, Ele está dizendo aquilo ali é inimigo da alma do César, e eu vou amá-lo ao ponto de destruí-lo no amor. O amor de Deus destrói meu ego. O amor de Deus destrói meu orgulho. O amor de Deus quebranta meu coração. E aí não tem como, Aref, eu cobrar do outro o que Jesus não cobrou de mim. Aí eu começo a expressar para o outro, João, o amor que eu recebi de Deus. E aí eu exorto porque amo. Aí eu corrijo porque amo. E aí agora o acerto não é uma condição para a gente continuar junto. Porque muitas vezes, eu não sei se alguém aqui já ouviu uma frase do tipo, ou você muda ou eu não ando com você mais. Se você não mudar, fim de papo. Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Não é? Às vezes, Renata, a lei vai dizer para nós assim, ou você muda ou eu não ando contigo. E a graça vai sussurrar nos nossos ouvidos, os seus muitos pecados não podem te afastar de mim. Então a baliza é o amor de Deus. Sabe qual que é a medida da oferta que você dá a Deus? O tamanho do compromisso que você tem com Ele e por isso você tem com o próximo. Porque amar lá em casa os meus filhos é fácil. A minha esposa é fácil. Difícil às vezes é eu amar quem me fere. Quem lança palavras que me doem. Só um homem com um coração quebrantado pelo amor de Deus é capaz de amar até mesmo aquele que o ofende. Porque foi exatamente o que Cristo fez comigo. Porque quando eu ofendia Jesus, Ele me amou. Quando eu ofendia Jesus, Ele me amou. Ao ponto de estar numa cruz e dizendo assim, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Naquele lugar era a representação de quem nós somos. Porque quem crucificou Jesus foi a própria religiosidade. Quem crucificou Jesus foi um Estado. Quem crucificou Jesus foi homens, tomados por esse tipo de sentimento. E só o amor de Deus é capaz de nos redimir de tudo isso. Quando essa consciência é aclarada na nossa mente, há uma descentralização do homem. O homem sai do centro da sua vida, coloca Jesus no centro da vida. E agora nós passamos a ter uma ótica cristocêntrica. Então a gente sai do antropocentrismo, que é o homem no centro de todas as coisas, e a gente vai para o lugar onde Cristo é o centro do nosso viver. As nossas decisões são pautadas por Ele. O que Deus diz a respeito de nós, o que Deus pensa a respeito de nós, o que Deus pensa das nossas decisões, o que Deus pensa das nossas atitudes, o que Deus pensa daquilo que nós nos propomos a fazer. E aí já não é o que eu acho, que eu penso, que eu quero. Já é o que Deus diz, já é o que Deus pensa, já é a comunhão entre uns e outros, que nós vamos achar o quê? O conselho de Deus para nós, e isso vai fazer toda a diferença. Aí nós não oferecemos mais resistência à vontade de Deus. Nós não temos mais resistência à vontade de Deus para o outro. Nós não temos mais resistência da vontade de Deus para essa cidade. Porque o nosso ego, o nosso orgulho foi destronado. Aonde agora nós temos um coração aberto e quebrantado para receber de Deus tudo aquilo que Ele quer fazer por nós, em nós e através de nós. Amém, meus irmãos? E agora nós vamos cantar aquele cântico que o Eldinho e a Graça conhece, mas com essa consciência, amém? Com essa consciência de que vencendo vem Jesus. Amém? Glória, glória, aleluia. Glórias, glória, aleluia.
Glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Olha que maravilha, Jesus te venceu. Jesus me venceu no amor. Então, eu posso cantar, eu me rendo. Bandeira branca. Aí mudou a nossa forma de entender o cântico, não é? Eu me rendo. Porque às vezes a gente acha que render é dobrar o joelho. Vou te falar, tem muita gente que dobra o joelho para tirar, viu? Tem muita gente que dobra o joelho é para matar, não é para entregar a vida, não. Então não é gesto. Não é gesto. Então Jesus está nos vencendo. E hoje é dia de ceia. E quem nos dá um show de humildade é Jesus. Muitas vezes a gente fala da sexta-feira da paixão, do sábado da aleluia, do domingo da ressurreição, mas não falamos da quinta do lava-pés. Até Jesus, antes de entrar lá no quebrantamento, passou na rua da humildade para nos ensinar. Que ele vai lá para a função mais descredibilizada na comunidade de Israel. Uma função que nem mesmo os escravos judeus faziam. Uma função que era o escravo estrangeiro que fazia. E ele vai lá para esse lugar. Ele pega uma toalha, e ele pega uma bacia. E aí eu fico imaginando Pedro. A hora que Pedro já começa a ver o movimento de Jesus pegando a toalha, pegando a bacia, o Pedro já fala, não é possível que Jesus vai fazer isso. Porque ele sendo discípulo, ele sabe que aquilo que o mestre faz, ele teria que fazer. Fica imaginando Pedro atualizado, versão 2022, e olhar para Jesus e dizer assim, nós, Jesus, tem que parar de arrumar esses problemas. Dá não. Dá não, para de arrumar essas coisas. E aí Jesus pega uma toalha, vai para esse lugar da humildade, lava os pés de Jesus, lava os pés de Pedro. Imagina o Elimer, Jesus lavando seus pés. Jesus lavando seus pés. Jesus lavando seus pés, e você vai falar assim, eu não mereço, e de fato você não merece. Está vendo por isso que não é por mérito? Entende isso? Vem aqui. Jesus não quer hoje só lavar seus pés. Jesus quer lavar seu coração. Porque Ele te ama. Entende isso? Porque foi Ele que te chamou. E Jesus te deu um coração humilde. Coração que serve com alegria. Você carrega tesouro precioso que o próprio Deus colocou no seu coração. Você não tem dificuldade de servir. Deixa ser servido. Amém? E é esse coração que você tem que carregar. Com essa alegria, com essa paz, com esse amor. E manifestar isso onde o Senhor Jesus te levar. Amém, meu irmão? Esse é o coração que Deus quer nos dar. Vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração.